Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra para o mês de janeiro de 2023. É ano A, certo? E vamos iniciar rezando uma oração para este mês de janeiro, né? E também nos recordando a oração mundial que o Papa nos propõe para este mês para o apostolado de oração, tá? Para o mês de janeiro. Então vamos iniciar fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar rezando a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus, que é dedicado para este mês de janeiro. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol de justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo o mal, livrai-nos, Jesus. De todo o pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus.
pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, nós vos suplicamos que concedais a nós, que vô-lo pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor, porque viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, lembrando o tema de oração da Rede Mundial de Oração do Papa, para o mês de janeiro. Pelos educadores. Rezemos para que os educadores sejam testemunhas credíveis, ensinando a fraternidade em vez da competição e ajudando em particular os jovens mais vulneráveis. Rezamos agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, em intenção, do Papa Francisco, certo? E também para todos que faleceram já desde o final do ano passado até agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 27 de janeiro de 2023, estamos praticamente encerrando aqui o período da terceira semana do tempo comum, certo? E o santo de hoje é Santa Ângela de Mérici. Lembrando que a cor litúrgica é verde, tá? Não tem pitaco, até porque os pitacos, eu vou falar a verdade, cada dia é um assunto ruim, né? Pra tratar, e eu mesmo não tô me sentindo bem com os meus próprios pitacos, né? A única coisa é assim, é só um alerta, né? Isso também vale pra mim. Às vezes eu acho que me perco nos pitacos e o que eu vi, né? Hoje, eu fiz uma meditação a respeito, também vale para o meu canal aqui, esse miserável canal que eu tenho. O que seria? Olha, gente, eu sei que vocês são católicos, deve ter gente evangélico, dado evangelismo e tal. Cuidado com canais, principalmente vídeos, qualquer rede social. Mas cuidado com canais, independente se tem muitos seguidores, inscritos, visualizações, se você apoia também, porque o apoiar é algo subjetivo e pessoal, certo? Porque cada um sabe, né, de si, quer encontrar seu nicho, um vídeo que conforte a cabeça e o coração, eu entendo, porque eu também sou assim. Mas cuidado com grupos, canais, influenciadores, casais pregadores de qualquer nível aqui do catolicismo, cristianismo, que aí envolve o evangelismo,
que falam mais de política, mais do que precisa ser feito e deixam Jesus de lado. Falam de devoções, de Nossa Senhora e tal, mas não vejo Jesus. Eu não ouço Jesus. Não se fala de Jesus. Porque são canais o quê? Que não têm caridade, ganham, sabe que tem um público que apoia eles, um público grande. E qual que é a nossa função? Pelo menos eu vejo todos nós, se estamos aqui falando de religião, então vou colocar nesse resto do chão, sabe? Vamos colocar aqui no pé do taco aqui do piso. Qual que é o objetivo principal? É anunciar a boa nova. Mas para anunciar a boa nova é aquele processo, penso eu, posso estar errada, mas eu acho que não. Estilo João Batista. Eu anuncio, posso até falar de conversão, convertei-vos, né? Porque salvos, assim, já estamos, como, né, eu já ouvi, senão estou falando até coisa do Antigo Testamento, mas de qualquer forma, convertei-vos ainda vale, penso eu, né? A salvação já deu início no batismo, mas nós precisamos também correr atrás, a partir da nossa liberdade, em direção a Cristo, a Santíssima Trindade, a partir de Nossa Senhora, etc, etc. Talvez seja óbvio para você, mas para alguns acho que não está sendo. Então, o que que acontece? Não vou falar nada para você não ficar pensando qual canal que é, mas é um, inclusive, que eu não gosto de citar, já chegou a falar mal do nosso arcebispo, do meu, até parece, do nosso arcebispo, Dom Peruso, e eu dei uma olhada na playlist deles, assim, e só fala de coisa contra o lulapetismo. Não tem problema, tem que denunciar mesmo. Eu, por exemplo, não sou a favor do Lula, certo? Mas é só questão política. Aí usa uma devoção mariana para combater o comunismo. Tá, concordo, porém, cadê Jesus? Porque, por exemplo, aí eu vou defender né? Não é porque ele é meu colega, não, eu respeito bastante o pregador Anderson Reis. Ele tem feito lives, ele é daquele jeitão mesmo. Tem coisa que ele faz, tem coisa até que ele fala que eu não concordo, mas é tipo 20% dos 100% do que ele produz, sabe? É porque ele tem um ímpeto um pouco mais, assim, acelerado mesmo, né? É da natureza dele. Não tem problema. Pelo menos ele fala coisa que outros não falam. Ele vai falar de Jesus? Ele fala. Ele fala da devoção de Nossa Senhora, dizendo dos perigos do comunismo no Brasil, mas sem esquecer Jesus? Ele fala. Ele convida padre para falar? Fala também. Esse outro canal que eu não vou indicar, não vou falar nada, que tal, etc e tal. Traz padre? Traz, mas para quê? Para colocar no meio da inserção focada desse canal que eu não vejo Jesus. Então, você que critica, às vezes, um padre Paulo Ricardo, que você critica um padre Leonardo Wagner, qualquer, até padres da Canção Nova, vamos supor, olha, desculpa, porque alinhamento político é simples você fazer o seguimento. De neonazista, nazista, extremo direitista, meu querido, temos um monte, mas aí você esquecer Jesus, não viver a caridade, não dar um bom testemunho. Quem sou eu para falar? Eu sou péssima para dar um bom testemunho. Né? Já tive crises existenciais, se mantinha ou não mantinha esse canal com esse objetivo, certo? Só que o que eu pensei? Eu tenho que ser só uma voz, mas nunca esquecendo do meu alvo, do meu foco. O foco tem que ser Jesus, mesmo que eu não esteja afim de fazer, mesmo que esteja calor, esteja frio, que eu esteja passando mal, que eu esteja aqui ruim, que às vezes eu estou desopilando minha bilis aqui, às vezes, sabe, sem precisar, né, descontar em vocês, às vezes, peço perdão, desculpas para vocês, meus irmãos e irmãs, mas eu preciso mostrar sempre Jesus, nem que seja em forma de uma leitura, como imitação de Cristo, seja no Evangelho, na leitura diária da liturgia, porque esse é o objetivo, o meu foco. É o meu foco pessoal.
Se isso não garante minha salvação. A minha salvação diária, a busca por Jesus, de estar com um passinho para frente ou 10 para trás, isso é pessoal, eu tenho que fazer. Tanto é que eu falei, se atrasar o áudio é porque eu fui resolver algo da vida real, material mesmo, ou espiritual. Fui rezar por alguém. Inclusive, eu tive que fazer isso, mas deu para encaixar direitinho, né? Me pediram, aí consegui, consegui encaixar e entrar em dois locais com sacrário, né? Mesmo que seja rapidinho, mas né? Pediu, tem que ir lá. Eu tenho que estar a serviço, nem que seja algo mínimo. 15 minutos, 5 minutos. Pedir de perdão, Senhor Jesus, desculpa, mas eu só tenho esse momentinho aqui no encaixe aqui da minha vida, tal, né? Não é perfeito, mas eu tô tentando. Eu tenho que tentar, né? Tem que tentar. Sabe? Então o pitaco é esse. Falei assim, olha, gente, cuidado com o que vocês veem por aqui, no YouTube, no Instagram. Tem muito canal que parece que é católico, mas que não fala de Jesus, ataca o irmão, mesmo que o irmão tenha votado no Lula, sabe? O que que é pedido? Uma ação, por incrível que pareça, é uma atitude oracional, que é uma ação, mas até, infelizmente, eu não queria estar colocando uma sabedoria budista, mas eu vou ter que pôr, porque isso também às vezes me ajuda na minha prática, não que na minha crença nunca mais, mas na prática me ajuda. O que que é? Dentro do budismo, dentro das várias linhas do budismo, existe um termo que fala agir sem agir. É um paradoxo, né? Uma contradição, chega a ser um paradoxo. Como que você vai agir sem agir? Para um oriental é praticamente... O que seria isso? Para um cristão católico seria confia no Senhor Jesus, que é difícil, né? Vai fazer a prática, vai derrubando aí essas crostas aí do entendimento para você ver como é difícil confiar no tempo do Senhor Jesus, na vontade do Senhor Jesus. Eu falo porque janeiro foi um período assim extremamente angustiante para mim. Eu entrei numa crise existencial, emocional, e ainda, assim, não aconteceu nada na minha família e tal, mas eu entrei como se fosse uma panela de pressão a ponto da tampa explodir, porque aconteceram algumas situações desagradáveis, não aceitei, e toda vez que eu ia visitar Jesus, no território lá paroquial, Jesus falava, minha filha, você precisa confiar em mim. Aí eu fui dar uma volta, né? Tá bom. Aí eu fui dar uma volta, mundanamente falando, né? Aí essa volta rendeu uns livros, né? Ai, não era pra comprar, comprei. Mas renderam uns livros, depois eu falo. Hoje não vai dar porque eu tenho que avançar, que o áudio tá um pouquinho atrasado hoje. Certo? Não que minha válvula de escape seja comprar, mas chegou uma hora lá, eu vou fazer uma dívida no cartão. Comprei. Melhor que comprar roupa, né? Pra mim é melhor. Aí pelo menos eu posso falar pra vocês que comprei. E foi ótimo, assim, sabe? Tá? Então, cuidado, porque é fácil a gente se alinhar com gente que pensa igual a gente, principalmente na parte política. Isso é muito perigoso, porque aí as pessoas do mundo confundem o nosso posicionamento radical de extrema-direita, e aí religião é uma porcaria. Então, isso, né, ser perseguido faz parte de todo cristão e de todo católico cristão. Agora, é preciso ser perseguido pelos motivos certos, né? Não ser perseguido porque você é bolsonarista, porque você é de Olavo de Carvalho, porque você é disso, daquele outro. Então, como é que é o agir não agindo? Ou pelo menos, como é que é essa confiança em Cristo? E qual que é a ação ativa, subjetiva em Cristo? Rezar, penitência, mortificação, jejum. Beleza? Espero que tenha sido clara, tá? Vai fazer uma experiência aí, pelo amor de Deus, tá? Porque hoje eu fiquei de cabelo em pé. Triste. Triste mesmo. Isso é o outro lado do lulapetismo, da extrema esquerda. Isso é se igualar ao guerrilheiro comunista. Porque, gente, vão estudar a história do Brasil na parte da ditadura. Para quem que era bom a ditadura militar no Brasil? Quem não fazia nada de errado. Agora, os questionadores daquela situação, que aí, quem questionava?
acabava indo pro lado do comunismo, do Partido Comunista, do socialismo, do Che Guevara e tal, alguns viraram guerrilheiros e alguns foram políticos de nome, de renome, de sair na TV. José Genuíno, por exemplo, ele era guerrilheiro, pegou em armas lá no Araguaia. Quantos caras ele não matou? Não sei se está vivo também. Entendeu? E não só ele, José Dirceu. Ele ficou escondido, fez outra família, isso eu acho errado. Fez uma segunda família, aí quando acabou a ditadura, veio a redemocratização efetivamente, ele chegou para a segunda mulher dele e falou: meu nome não é esse. Ele estava escondido aqui no Paraná. Meu nome não é esse, meu nome é José Dirceu, tal, eu tenho outra família, vou voltar para minha outra família, tchau e benção. Benção não, né? Só foi a benção do capeta. É, o Zé Dirceu. É o outro, guerrilheiro. Por que ele estava com uma outra identidade? Porque ele fazia parte da guerrilha do Araguaia, se não me engano. Vai procurar o que foi a guerrilha do Araguaia. Coisa mais violenta. Mas por conta disso, tem que torturar, matar, sumir com os corpos? Então, a gente tem que sempre avaliar as questões do tempo, do contexto, da parte histórica. Eu não tenho como apoiar a ditadura militar. Primeiro, não tem Estados Unidos envolvida no processo. O comunismo, teoricamente, acabou na União Soviética. Teoricamente, porque na prática existe. Porque o poder embriaga a pessoa, né? Veja o Putin. E outra coisa que gostaria de deixar claro, reze bastante pela Ucrânia e pelas intenções do Papa Francisco. Por quê? Ele fez uma declaração, eu não sei se foi agora na quarta-feira na audiência geral, dizendo que a partir do século XX existiram e existem 3 guerras mundiais. Aí eu fiquei cismada, porque até onde eu sei são 2. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e aí ele cita a Guerra da Ucrânia como a Terceira Guerra Mundial. Só que temos uma questão aqui. Se o Papa não vai falar uma coisa fora do contexto. Por quê? Porque o Papa, independente se é o Francisco, ou quem está sentado na cátedra de Pedro, ele tem informações privilegiadas. O Vaticano tem serviço secreto. Não é falado, lógico. Mas ele tem os informantes que repassam por Papa. E o que o Papa falou? Essa guerra da Ucrânia, que aparentemente é uma guerra local entre a Rússia contra a Ucrânia, parece algo local, mas ele está sendo denominado como guerra mundial. Você não se estabiliza com isso? Você não fica com o pé atrás? Ou só porque você não vê aquela coisa do ser humano, né? Só porque eu não vejo, não sinto, não tá acontecendo. A coisa mais babaca que eu já vi. Isso significa uma pessoa rasa. Nem para pensar um pouco, né, no que está acontecendo no planeta. Então não tá com dozinha dos índios também, né? Que o Bolsonaro tem que ser responsabilizado por aquilo que está acontecendo com os Yanomami. Ou você acha que isso é o quê? O Bolsonaro sempre foi a favor dos garimpeiros, dos ruralistas da região da norte, e você quer que os índios se matem? Como eu vi numa fila aí que eu tava comprando verdura. Ai, mas vamos vender logo essa Amazônia, a gente tá no sul mesmo. Olha que pensamento besta. Cortei o papo. Eu não sei por que chegamos nesse assunto. Eu tava conversando com umas senhorinhas lá de outra coisa, a mulher chegou com essa. Na minha idade. Tem pelo menos ensino médio para vir falar isso? Quer dizer, então, que a gente tem que vender a Amazônia e se dane o resto? Só porque eu tô no sul? Mas é uma mente tacanha mesmo, né? Rasa pra caramba. Sabe? Então, estão acontecendo coisas. Se o Papa tá falando que é uma terceira guerra mundial, por baixo dos panos, tá todo mundo ali enviando suas tropas sem... Ou a Rússia sabe. A Rússia só não vai admitir... Né? Porque assim, como é que um país pequenininho tá ganhando território novo, retomando seus territórios, se não tiver gente infiltrada no exército ucraniano? Então é uma guerra mundial mesmo, o pessoal tá dando dinheiro. Mas a minha preocupação maior é como é que o Lula reage a isso? Quer dizer, então, que tá a favor da Rússia, né? Parceiro comercial, político, ali com o Putin, né? Isso me preocupa bastante, né? Então reze bastante, viu, meu irmão? E isso é agir sem, teoricamente, agir. Porque para uma cabeça do oriental, orar é como se não fizesse nada. Para que eu vou rezar? Pois é, porque você tem uma mente rasa, meu irmão, minha irmã. Vai fazer uma experiência de oração, vai fazer uma experiência de mortificação.
Deixa de comer alguma coisa. Ó, não precisa nem esperar fevereiro, vai fazendo agora mesmo. Período do tempo comum você pode fazer tranquilamente. Umas mortificação, umas coisas ao invés da fornicação, né? Então faz já, não espere o carnaval, até porque o carnaval é final do mês que vem. Já vai fazendo aí uns exercícios espiritual, entrega isso para Nossa Senhora, faz o que Nossa Senhora de Fátima pediu, o que Nossa Senhora das Lágrimas pediu, vai fazendo, porque para comprar livro é fácil, agora vai colocar aquilo na prática. E a gente também não espera no Senhor, no tempo dele, né? O que a gente faz? Vai soltar o verbo e a bilis lá nos comentários, dando uma de hater, ou hater na vida. Aí vai invadir lá o Congresso. É realmente a raça branca do Sudeste do Sul mostrando sua ignorância, né? Realmente a gente tem que ser chamado de neonazista. Quando eu falo a gente, tem gente, muito paranaense aí que foi lá fazer a invasão lá no Distrito Federal. Tá certo? Não tá, não. Você queria que você, com teus filhos, tua casa fosse invadida? Quebrada? Destruída? Não é porque o Lula tá lá, não. Podia ser qualquer outro presidente. Podia até ser, sei lá, qualquer um lá, comunista, ateu. Mas você acha certo? Não tá certo. Então, esse ponto eu não concordo com o Anderson Reis, que andou publicando vídeo lá, dizendo que as pessoas chegaram e falou para não quebrar. Não, senhor, ultrapassou o limite, já é bandido. Tá contra a lei. Não adianta passar paninho para esse povo, não. Cuidado você que ficou divulgando os vídeos aí do povo que invadiu, porque a ABIN, a Polícia Federal, um monte de gente tá de olho em quem invadiu lá e vai cobrar pesado e tem que cobrar. Se fosse o inverso, se fosse o povo da esquerda ter feito, tinha que ser punido também. Porque se perdeu o quê? O bom senso. Na hora que ultrapassou o limite, já é invasão. Independente se depredou, quebrou vidro, né? Tá? Então, tem muita coisa errada aí. Então, agora estou falando abertamente. Eu não concordei quando eu vi aquilo no Instagram do pregador lá. Porque aquilo é ser sabe? É você ir contra com as leis dos homens, porque tu responde um processo, você fica divulgando essas imagens, então significa que ou você foi, né? E precisa ser responsabilizado e pagar a conta. Porque é a mesma coisa, você entra numa propriedade privada, depreda tudo e eu tô certo? Ah, é assim? Perdeu-se o senso, a mão, né? Pronto, falei. Uma barbárie isso, certo? E onde é que tá o Bolsonaro? Nos bem bom gastando o cartão, não sei das quantas lá, estourou o cartão, né? Brasileiro é assim mesmo, tem que sofrer mesmo. Tudo bem. Então, a primeira leitura de hoje, Hebreus 10. Vamos, né? Vamos partir para a leitura. Hebreus 10, versículos 32 a 39. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes éreis apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes os tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Com efeito, participastes dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que ele prometeu. Porque ainda há bem pouco tempo e aquele que deve vir virá e não tardará. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade, mas se esmorecer não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores para a perdição, somos homens da fé para a salvação da alma. Palavra do Senhor. Responsório de hoje é o Salmo 36 ou 37, com o refrão: a salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. A salvação de quem é justo vem de Deus. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, confia nele, e com certeza Ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. A salvação de quem é justo vem de Deus. É o Senhor quem afirma os passos dos mortais e dirige o caminhar dos que lhe agradam. Mesmo se caem, não irão ficar prostrados, pois é o Senhor quem os sustenta pela mão.
A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação dos piedosos vem de Deus, ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e o protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram. A salvação de quem é justo vem de Deus. O evangelho de hoje é Marcos 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho desse último domingo, terceiro domingo do tempo comum, em que o Papa Francisco também instituiu como o domingo e a semana da Bíblia. E essa semana foi a semana de unidade dos cristãos, né? Eu sei, é unidade o termo. E eu fiquei me enrolando, me deu uma névoa na minha cabeça, mas é que eu tô no período da menopausa, gente. Infelizmente dá esses brancos. Quem é jovem não sabe. Quando chegar na minha idade, vocês vão saber, tá? Principalmente mulheres. Tá? Então o evangelho foi Mateus 4, versículos de 12 a 23. Como diz, estava na ponta da língua e falhou, entendeu? Acontece. Tá certo? Muito bem. Agora vamos para a leitura do Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, no livro... Deixa eu ver aqui. No capítulo 5 do livro 1. Da leitura das Sagradas Escrituras. Parágrafo 1. Nas Sagradas Escrituras devemos buscar a verdade, não a eloquência. Todo o livro sagrado deve ser lido como o mesmo Espírito que o ditou. Nas Escrituras devemos antes buscar nosso proveito que a sutileza da linguagem. Tão grata nos deve ser a leitura dos livros simples e piedosos como a dos sublimes e profundos. Não temova a autoridade do escritor, se é ou não de grandes conhecimentos literários, ao contrário. Lê com puro amor e verdade. Não procure saber quem o disse, mas considere o que se diz. Parágrafo 2. Os homens passam, mas a verdade do Senhor permanece eternamente. De vários modos nos fala a Deus sem acepção de pessoas. A nossa curiosidade nos embaraça muitas vezes na leitura das Escrituras, porque queremos compreender e discutir o que se devia passar singelamente. Se queres tirar proveito, lê com humildade, simplicidade e fé, sem cuidar jamais do renome de letrado. Pergunta de boa vontade, ouve calado as palavras dos santos, nem te desagradem a sentença dos velhos, porque eles não falam sem razão. Muito bem, aqui termina tudo. O áudio, tá? O áudio, a liturgia da palavra e meu pitaco. Mas cuidado, viu? Com aquilo que você lê aí, considera justo, porque não é bem assim, tá bom? Um abraço a todos, fiquem em paz.